Boa tarde, você que nos acompanha aqui pelo Facebook PT na Câmara e pelo Facebook do deputado Reginaldo Lopes. Estamos começando mais um programa Ponto a Ponto. Já são 6 meses de governo Bolsonaro, estamos encerrando o primeiro semestre e até agora a tal recuperação da economia não aconteceu. O que a gente percebe é o desemprego aumentando, o PIB caindo e as pessoas sem condição de manter o padrão de vida. E o senhor, diante do ministro Paulo Guedes, quando esteve aqui na Câmara, desafiou falando, já que o governo não faz, o senhor apresentaria um conjunto de propostas para reaquecer a nossa economia, para poder garantir direitos e também para combater privilégios. Então, nós vamos conversar sobre essas propostas do senhor hoje. Primeiro, quero cumprimentar os nossos seguidores das redes sociais, dizer o seguinte: o melhor instrumento para enfrentar os privilégios do nosso país não concentra na reforma da Previdência. Concentra, na minha opinião, no sistema tributário. Então, quando o governo Bolsonaro e o Paulo Guedes propõem enfrentar privilégios atacando direitos previdenciários, em especial direito dos mais pobres, porque a reforma, 91%, atinge os mais pobres, trabalhadores que ganham até R$ 1.370, que, na minha opinião, nenhuma economia, nenhum lugar do país, quem ganha R$ 1.370 são privilegiados. Então, a partir desse debate, resolvi então apresentar um conjunto de proposições que, na minha opinião, pode contribuir para o Brasil enfrentar tanto a crise fiscal e permitir o Estado brasileiro induzir a retomada do crescimento econômico. Porque, vamos ser bem sinceros, o próprio governo Bolsonaro e o Paulo Guedes costuma dizer menos Brasília, mais Brasil. Porém, só com palavras de ordem não vai resolver o problema. É um meio fake news, um pouco populismo. Por quê? Porque não tem coragem de mexer no principal instrumento que poderia democratizar o Brasil, fortalecer o Pacto Federativo. Quando a gente fala fortalecer Pacto Federativo, nós estamos dizendo fortalecer as políticas públicas lá na ponta, onde mora o cidadão. Você precisa alterar o sistema tributário e mudar a incidência tributária no Brasil. Ou seja, quem de fato vai pagar impostos no país? Hoje, quem paga, lamentavelmente, são os pobres. São pobres, ou seja, os consumidores, são os trabalhadores que têm carteira assinada, a classe média e os servidores públicos. Porque os ricos não pagam impostos. Eu costumo brincar, se a pessoa tiver mais que 10 padarias, ele não paga imposto, ele paga advogado tributarista. Se tiver mais que 10 fazendas, não paga imposto, paga advogado tributarista. Então você tem que mudar a carga tributária no Brasil. Por quê? No mundo civilizado, vamos dizer assim, no capitalismo civilizado, os países da OCDE, que o Bolsonaro e Paulo Guedes gostam tanto de falar, né, dos 34 países da OCDE, esses países cobram 3 vezes mais sobre lucros, dividendos, renda e patrimônio. E cobram 3 vezes menos do que o Brasil cobra de impostos diretos sobre bens e serviços. Olha que absurdo, Vânia. O Brasil tributa, da carga tributária total brasileira, 73,6% vem dos impostos indiretos, ou seja, extremamente regressivo, e que incide sobre os bens e os serviços. Ou seja, num restaurante, numa padaria, de um eletrodoméstico, de um carro, coisas do dia a dia do cidadão. Quando se trata de mexer na estrutura da renda do Brasil, nos lucros dos mais ricos, nos dividendos, nas fortunas, na transferência de herança, no patrimônio, o Brasil não tributa. Portanto, eu acho que o Brasil precisa mudar o sistema tributário. E diga de passagem, só para concluir, Vânia, o Brasil não enfrenta a questão tributária desde 1966. Os constituintes que ousaram fazer uma constituição democrática, moderna, não enfrentaram os ricos, os privilegiados do Brasil, e deixaram para depois. E até hoje nós não fizemos a reforma tributária. Então não há espaço, eu quero dizer isso aqui para os nossos internautas, que não tem nenhum espaço mais no orçamento público brasileiro, inclusive na política econômica brasileira, da chamada política macroeconômica do ganha-ganha.
Para alguém ganhar, e eu estou falando dos mais pobres, para ele subir um degrau, nós vamos ter que descer, ou os mais ricos terão que deixar de ganhar um pouquinho, porque senão o Brasil vai ter colapso nos serviços públicos, ou seja, os entes federados, subnacionais, município e estado não vão conseguir pagar suas contas e o povo vai chegar numa condição de tantos desempregados, de tanta concentração de renda e injustiça, que vai caminhar para uma convulsão social. Nós vamos trabalhar com políticas públicas, com proposições, leis justas, para impedir a convulsão social e o colapso nos serviços públicos, na minha opinião. E esses projetos, do qual você falou, têm essa intenção. Pois é, nós vamos começar então falando de alguns desses projetos, o senhor explicando para os internautas que nos acompanham aqui sobre um projeto que é muito importante, que é o PL 2340, apresentado agora recente, que ele cria a incidência de imposto de renda sobre a distribuição de lucros e dividendos para pessoas creditada pelas pessoas jurídicas com base no lucro real presumido. Queria que o senhor explicasse para quem está nos acompanhando o que isso muda e de que forma essa tributação vai, de fato, fazer justiça tributária, taxando quem tem mais para poder, quem ganha menos, pagar menos. Nós temos 30 milhões de brasileiros e brasileiras que declaram imposto de renda. Esses 30 milhões recebem salários. E eles pagam na fonte. São retidos o seu imposto de pessoa física descontado em folha. Né? Então, todos assalariados. Inclusive, o Brasil comete um crime que até de aposentado, que ganha 2 salários mínimos, paga imposto de renda no Brasil. 2 salários mínimos. Então, agora tem um conjunto de brasileiros que a partir de 95, porque até 95 o Brasil cobrava imposto de renda sobre pessoas sobre lucros e dividendos. O que é, na verdade, lucros e dividendos? Ou seja, os empresários, eles deixaram de receber prolabore ou debêntures para receber lucros e dividendos no final do ano. Por quê? Porque sobre o prolabore, eles pagam salário, eles pagam imposto. E lucro e dividendo, o Fernando Henrique, em 95, então resolveu isentar na distribuição de lucros e dividendos os super ricos no Brasil. O dado que eu tenho de 95, quando o Brasil cobrava imposto de renda, né, que a fonte pagadora saía de lucros e dividendos das empresas jurídicas, era um total de 20 bilhões de reais. Ou seja, os brasileiros que recebiam das empresas no formato de lucro e dividendo chegavam a 20 bilhões de reais. Como o Fernando Henrique isentou a partir de 96, quando nós chegamos agora, eu estou calculando por aproximação, em 2018 eu calculo que lucros e dividendo representou para 2,100 milhões de brasileiros 400 bilhões de reais. Imagina, 400 bilhões de reais. Eles pararam de receber prolabore e passaram a receber, ou seja, eles largaram de tirar salário mensalmente das empresas, porque senão eles pagam 27,5% de imposto de renda, para receber no formato de lucro e dividendo. E eles declararam, aproximadamente, em 2018, que eles receberam 400 bilhões de reais. Então, vamos lá. Eu estou propondo um projeto de 15%, mas o justo é 27,5%. Se for 27,5%, eles deixam de pagar ao Brasil e aos entes federados, porque o imposto de renda distribui no Fundo de Participação do Estado, no Fundo de Participação dos municípios, 110 bilhões por ano, que dá o dinheiro que o Paulo Guedes quer retirar dos trabalhadores, dos idosos do Brasil, que é 1 trilhão e 100 bilhões. Dá 1 trilhão e 100 bilhões em 10 anos. Portanto, nós precisamos fazer justiça, porque o sistema tributário brasileiro virou uma máquina de produzir super ricos, que são esses 2,100 milhões de brasileiros super ricos, privilegiados, que não pagam impostos. Porque o Brasil tem 210 milhões de brasileiros. E 2 milhões, 1%. Como é no mundo inteiro, a economia hoje no mundo, 99% fica excluído dos modelos econômicos e a economia funciona para 1% do mundo. E no Brasil está repetindo esse modelo perverso do capitalismo. Para 1% eles não pagam impostos. Até quando os pobres são isentados
no imposto indireto sobre consumo, por exemplo, na cesta básica, esses super ricos são privilegiados também, eles não pagam. Portanto, quem paga impostos no Brasil são os pobres e os trabalhadores. Mas tem um outro projeto do senhor também, agora recente, desse ano, que também ajuda a corrigir um pouco isso, que é o PL 3529, que corrige a tabela do imposto de renda, isentando de pagamentos que recebem até 5 salários mínimos, os que recebem 5 até 15 serão desonerados progressivamente em alíquotas inferiores ao que estão pagando atualmente, e quem ganha entre 15 e 30 não vai ser afetado, continua como está acontecendo hoje. Porém, aqueles que recebem a partir de 30 salários terá que contribuir com a parcela maior. Eu queria que o senhor explicasse para você que está nos acompanhando aí, de que forma isso vai fazer também justiça social, porque quem ganha mais vai pagar um pouco mais. Olha, nós estamos propondo uma tabela progressiva para o imposto de renda. É bom ter uma premissa, ou seja, a economia brasileira, ao contrário dos países industrializados, a economia brasileira é dependente 80% do consumo de família. Então, 80% do PIB brasileiro, da riqueza brasileira. Como é que você calcula o PIB? São 4 contas simples para o internauta entender. É a conta do consumo, é a conta dos investimentos privados, é a conta dos investimentos públicos e gastos públicos e a conta exportação. Então, as contas internacionais. São 4 contas. A primeira conta, que é o consumo de família, ela é responsável hoje por 80% do PIB brasileiro. Então, quando o cidadão estiver assistindo uma notícia, ou lendo uma notícia, e está lá, o governo não vai mais garantir reajuste do salário mínimo com ganho real. Então, esta política está criando uma trava, um obstáculo para a retomada do crescimento econômico. Então, quando o Bolsonaro tomou posse, ele tirou R$ 8,00 de aumento do salário mínimo. Ele contribuiu para a retração do primeiro trimestre, porque ele cortou um dinheiro que é responsável por 80% do crescimento do PIB brasileiro. Então, por isso, você cortar direitos trabalhistas, você perseguir os direitos previdenciários, você atacar a renda per capita familiar, tudo que envolve consumo. E o pior, tributar com impostos indiretos, regressivo, tanto para quem é desempregado, para quem ganha milhões, 73,6%, que é a carga tributária indireta no Brasil, é você acabar com a economia brasileira. Você acabar com a possibilidade da retomada do crescimento econômico. Por quê? Porque, ao contrário do século passado, da primeira década, você conseguia fazer uma política do ganha-ganha na política econômica. Mas não há mais espaço. O capitalismo concentrou tanto que não tem espaço nem para o capitalismo crescer mais se ele não redistribuir a renda. E para redistribuir a renda, você tem que fazer, deslocar. Porque às vezes a gente fala de carga tributária, a pessoa fala, mas tá o deputado querendo aumentar a carga tributária. Primeiro, tem um mito, que é mentira, que a carga tributária brasileira é muito alta. Não, ela é alta para você, pobre, trabalhador, consumidor. Para os ricos, não, ela não existe. Então você tem que, na verdade, não é aumentar a carga tributária, é você redistribuir a incidência tributária. De quem você vai cobrar? Você tem que largar de cobrar dos consumidores, dos trabalhadores, dos pobres, para cobrar dos ricos. E como é que cobra imposto dos ricos? É só cobrar sobre a renda e não sobre o faturamento das empresas. É só você cobrar sobre os lucros e não sobre o salário. É só você cobrar sobre os dividendos e não do salário. É só você cobrar do patrimônio, né, e da herança. Então, nesse sentido, você desloca. Então, nossos projetos quer destravar. Empresa que gera empregos, intensiva em mão de obra, não deve ter a incidência tão alta, que é 23% na folha de pagamento. Agora, as empresas que não geram empregos, mas têm muito faturamento, muita renda, deve pagar. E aí os trabalhadores, nós entendemos que quem ganha até 5 salários mínimos deve ser isento do imposto de renda. Quem prometeu? Presidente eleito Jair Bolsonaro. Quem prometeu também? Segundo colocado nas eleições, o meu candidato, ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. Então, estou trazendo para a Câmara uma proposição legislativa que pertence ao eleito Jair Bolsonaro e ao segundo colocado, Fernando Haddad. E, a partir daí, nós videntes que temos que reequilibrar a receita através do imposto de renda. Por isso que nós estamos aumentando, para quem ganha mais de 30 mil reais, é o caso dos salários dos deputados, dos ministros, do juiz, do embargador,
nós estamos aumentando de 27,5% para 35% e acima de 50 mil para 40%. Se vocês olharem na internet, os países da OCDE, da Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, né, dos países em desenvolvimento, dos países ricos, tem carga tributária de imposto de renda de até 60%. Então nós estaríamos abaixo do que cobra os países mais ricos do mundo, diretamente na renda dos mais ricos. Deputado, antes da gente falar do próximo projeto, que esse vai interessar um número imenso de brasileiros, a gente vai ver que muita gente acompanhando aqui pelas redes, né, pelo PT na Câmara, pelo Facebook da página do deputado Reginaldo Lopes, e comentando. Aqui a Nalva Almeida fala: Mancha, você é 10, fala tudo porque você sabe tudo. Parabéns, sabia que esse Mancha é demais? Obrigado. E é bom a gente registrar também que o deputado, além de atuar aqui em várias áreas, muito na área de educação, é economista, sim, né? Então, fala com autoridade sobre a situação econômica do país, sobre os projetos que ele está apresentando. E aí aqui, ó, a Carmen Aguiar comenta em relação a isso que o senhor está falando, o governo Bolsonaro, por exemplo, que na campanha falou da correção da tabela do imposto de renda, aí ela comenta aqui, Carmen Aguiar, e eles tirando direitos, quer dizer, depois que chegou lá, só está tirando direitos, né? Manda também o seu comentário, a sua proposta, avise para os seus amigos, acesse a página do deputado e a página PT na Câmara. E vamos falar agora de um projeto que também esteve na campanha, né? Foi alvo da campanha e transformou em projeto de lei aqui, que é o PL 3721 de 19, que é a recuperação financeira da pessoa física. É aquele projeto que resolve o seu problema no SPC. Deputado, de que forma isso é possível? Eu estudei muito esse projeto, porque, na verdade, o Ciro Gomes jogou essa ideia, mas também não explicou como que seria na prática. Então, aonde que eu encontrei algum estudo mais técnico para apresentar esse projeto? Foi na política feita pelo governo socialista em Portugal. Portugal chegou a ter 30% da sua população desempregada com um discurso de austeridade fiscal, né? Ultraliberal, levou o país a um colapso. A partir da entrada do governo socialista, eles perceberam que sua população estava endividada. Porque não tem mercado interno se você exclui o seu povo do direito básico da cidadania, que é do consumo. Então, estudando o Brasil, para os internautas terem esse dado, o Brasil hoje tem a metade da sua população adulta no SPC, ou com contas atrasadas. Isso é muito grave. Que país pode dar o luxo de expulsar metade da sua população na economia interna e no mercado interno? Porque o que faz gerar emprego e renda é o mercado interno. O mercado externo pode gerar reservas cambiais, mas no Brasil, o mercado externo, o agronegócio, a agricultura, a pecuária, eles são responsáveis por apenas 5% do PIB. Eu volto a dizer lá, 80% é consumo de família e o agronegócio, pecuária, questões das exportações é 5% do PIB. A indústria brasileira voltou à época pré-Vargas, 11,2% do PIB. Por que isso aconteceu? É bom dizer. Fernando Henrique Cardoso fez 3 leis, na minha opinião, criminosas contra o Pacto Federativo, ou seja, contra os municípios, estados e a própria União, e também fez contra a indústria brasileira. Quais foram essas 3 leis? A primeira, remunerar a empresa o seu capital próprio com juros. Então, imagina, o empresário faz uma empresa, gasta lá 100 milhões, o governo Henrique permitiu remunerar com juros esse capital próprio. E descontou no imposto que a empresa paga o imposto de renda sobre pessoa jurídica. Então você diminuiu a base de contribuição dessas empresas, portanto você diminuiu os impostos dos estados, da União e do município. Mas não satisfeito, Fernando Henrique falou assim, não, os empresários, nós vamos dar mais uma ajuda aos empresários. Agora eles vão receber lucro de dividendo e zeramos, não vai pagar mais lucro de dividendo. Outro imposto compartilhado entre estado, município e União. Terceiro, ele resolveu então zerar, roubar, fazer uma evasão de competência e tirar dos estados e municípios o imposto sobre exportação. Não permitir mais cobrar ICMS nas exportações. Muito bem, acabou com os impostos dos estados e do município. Os estados primários exportadores todos estão quebrados. Meu estado, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, ontem eu estava em Mato Grosso, todos os estados produzem minério, proteína animal, proteína vegetal, tem que vender para o mundo inteiro sem cobrar impostos. Na prática, o empresário brasileiro paga 18% de ICMS
para industrializar aqui, para gerar emprego, para gerar riqueza. Mas se ele deixar de ser empresário e virar um exportador, ele paga zero. Então ele manda nossos produtos lá para os países industrializados sem nenhuma tributação. Isso destrói qualquer projeto de nação, projeto de reindustrialização da economia brasileira. Então, a partir daí, qual que é a realidade do Brasil? 63 milhões de brasileiros no SPC. O que eu resolvi? Estudando o modelo de Portugal, resolvi simplificar um pouco mais do que o modelo de Portugal. É simples. Um cidadão aprovado esse projeto, nós vamos reconhecer uma personalidade jurídica que chama insolvência de pessoa física. Insolvência civil. É a falência pessoal. Para não burocratizar, precisar ir na justiça, gastar advogado, juiz, ele vai até um cartório. No cartório, ele leva relações de bens. Penhorável ou não penhorável. Se ele não tem bens, ele vai dizer, eu não tenho condição de pagar. A partir daí, ele faz um plano de pagamento para o seu credor. E o cartório chama o credor e apresenta. Se deu acordo, está resolvido. Não dando acordo, manda para o juiz vai homologar. Nesse plano individual de pagamento, o que vai acontecer? Eu proponho retirar os juros, porque não tem mais condição. A média dos devedores é R$ 3.826, a média. Eu fui estudar um pouco quem são esses devedores. Às vezes a pessoa comprou uma geladeira, uma televisão. Ele está pagando, ele ganha um salário mínimo. Ele está pagando R$300, mas esses R$300 não paga o absurdo, as taxas criminosas do que o sistema financeiro oferece para o nosso povo. Ele já pagou o capital, ele já pagou a dívida. Às vezes ele já pagou 2 vezes essa dívida. Então nós queremos... desempregado. E ele vai pagando 300, coitado, R$200, 300, e a dívida dele vai aumentando. O que ele paga não desconta no conjunto do montante da dívida. Então, nós queremos que tenha uma exclusão dos juros. Na minha opinião, ele já pagou o capital. Então, a partir daí, sobrando dívida, ele vai parcelar. E imediatamente ele é retirado do SPC. Você dá cidadania para esse cidadão para ele voltar ao mercado. É essa a intenção. Eu acho que é fundamental. O Brasil não pode dar o luxo de expulsar a metade da população adulta do direito e habilitar novamente para ele ser um consumidor, exercer sua cidadania, poder arrumar emprego, empréstimo, recomeçar a sua vida. Nesse raciocínio que o senhor está falando, assim, falando de uma forma bem prática no exemplo do dia a dia, a pessoa comprou geladeira, pagou 8 prestações, ele comprou em 8 vezes, faltavam 2 para pagar. Ele fica desempregado 1 ano. Aí a dívida dele. Aí ficou 2 prestações de R$300 para ele pagar. Quando ele vai pagar aqueles R$300 ou R$600, é 5 mil, 6 mil. Ele poderia pagar os 200, né, os 300 da prestação, mas com juros ele não consegue. E aí ele vai ficando à margem grave, do consumo. Se ele comprou em 10 parcelas, praticamente já pagou uma geladeira e meia. Se ele comprar em 24 parcelas, ele está pagando 2 geladeiras. Se ele comprar em 36 parcelas, geladeira talvez não compre nesse tanto de parcela, ele pagou 3 geladeiras. Quando a pessoa faz empréstimo pessoal sem ser vinculada à folha de pagamento, é 1 por 3. Ele pega R$1, paga 3. É grave. Se a inadimplência alta é 60%, mas mesmo assim, a maioria já pagou o capital e mais 10% de lucro para o agiota, para a agência financeira. Então é muito grave, nós não podemos deixar os mais pobres ser enterrados no sistema financeiro brasileiro. Então isso tem que ser enfrentado. Eu acho que é muito justo, a partir do momento que a pessoa reconhece a sua insolvência civil, sua falência pessoal, ela ter o direito de reabilitar e retirar o seu nome do SPC. Deputado, aqui a Ivana Oliveira... Agora, explicitamente, vamos deixar claro, é para voltar, reativar a economia brasileira. Nós estamos falando aqui de ações objetivas para melhorar, para destravar a economia como uma roda. Está travada, você tem que destravar. Para destravar é com ações do Estado. O Estado tem a obrigação de induzir a retomada do crescimento econômico. Depois que ele cresce, depois que ele retoma, aí o setor privado entra e faz a sua parte. Deputada, aqui a Ivânia Oliveira vem exatamente comentando esse exemplo aqui que a gente está dando. Ela fala aqui, estou desempregada faz mais de 3 anos e não estou conseguindo nada, portanto, a dívida está sendo protelada. O governo esqueceu que quem movimenta o dinheiro no país são os pobres. Então, enquadra exatamente, né, deputado? 80% dos trabalhadores brasileiros, quase 80%, ganham 2 salários mínimos.
reativar a economia e valorizar esses brasileiros. Deputado, tem uma proposta do senhor que não está nesse pacote agora, que foi o pacote da promessa que o senhor fez, olhando no olho do ministro Paulo Guedes, de que o governo não está fazendo nada, nós aqui no parlamento vamos fazer uma agenda econômica positiva para fazer girar a economia, para poder movimentar a economia local, o comércio local e resolver essa situação de quem está no SPC. Mas tem uma proposta do senhor que é muito importante, que já está tramitando aqui na casa, que é uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 370, que o senhor apresentou em 2017, que ela revoga exatamente a PEC do teto de gastos, aquela PEC que o PT foi contra, que a oposição foi contra, mas que foi aprovada no governo Temer e que travou a economia brasileira, porque congelou os investimentos públicos. Não foi gasto, foi investimentos públicos. Lembra que eu falei que o PIB é composto por 4 contas? A conta consumo de famílias, a conta investimento. Ela travou os investimentos públicos e, por consequentemente, travou o investimento privado. Só tem investimento privado se tiver consumo. Então, está travada a economia brasileira. Ela está dependente da exportação, mas é 5% do PIB, então não tem força para alavancar, para mudar a realidade econômica brasileira. Então, você precisa revogar, por 2 razões. Para ter crescimento do PIB, tem que ter investimentos públicos. A única comprovação científica, a única métrica que existe é a velha e boa teoria keynesiana. Depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 29, da grande crise do capitalismo, não tem nenhum outro movimento, nenhuma outra ação do ponto de vista da política econômica para economias estagnadas, como a economia brasileira se encontra nesse momento, com deflação, que saiu hoje 0,06, é deflação. O que acontece? Você precisa fazer o efeito multiplicador dos investimentos públicos, ou dos gastos públicos. Você tem 2 gastos, tem o de custeio e tem os de obras. Em obras, o efeito multiplicador é maior ainda. Para cada R$1 que você garante de investimento público, você tem um retorno de 1,6 no PIB. Isto tem, sendo conservador, isto tem um efeito multiplicador na economia. Isso tem métrica. Agora, aquele discurso, vamos congelar os investimentos por 20 anos, e o mundo inteiro vai colocar os seus investimentos no Brasil. Essa era a promessa de quem defendia a PEC do fim do mundo. E o que aconteceu? Não recebemos nenhum investimento. Prometeram gerar 8 milhões de empregos. Não geraram. Depois fizeram a terceirização. Também não garantiram 8 milhões de empregos. Depois a reforma trabalhista também não garantiram. E agora promete com a reforma da Previdência, tirando 1 trilhão da economia, que vão garantir 8 milhões de empregos. Gente, retirar dinheiro da economia no momento que ela está estagnada, você provoca mais uma barreira, mais uma dificuldade para a economia voltar a crescer. Portanto, para o Brasil não entrar no colapso dos serviços públicos, ou seja, lá na ponta, para o prefeito manter o médico, os remédios nas farmácias, fazer os exames necessários, as cirurgias necessárias, buscar um menino para chegar na escola, colocar alimentação na escola, alimentação no hospital, tem que revogar essa emenda constitucional. E quem falou isso? Rodrigo Maia. Rodrigo Maia foi fazer um seminário internacional, chegou lá e ele reconheceu. Se não revogar a PEC de controle dos gastos públicos, o Brasil vai ter um colapso dos serviços públicos. Rodrigo Maia foi defensor. Ele tinha acabado de assumir a presidência da Câmara. Ele liderou, junto com o governo Temer, para votar essa PEC. Porque estava sinalizando para o mercado que o Brasil tinha responsabilidade fiscal. Porém, o mundo entrou em crise, o Brasil está em crise, nós estamos caminhando para o 6º ano que a economia brasileira vai ter déficit fiscal. Há 15 dias atrás, esse Congresso, por responsabilidade, junto com a oposição, nós liberamos 248,9 bilhões de crédito suplementar, permitindo o Bolsonaro vender título da dívida pública para pagar custeio da máquina pública, para pagar salários, programas sociais. Pela primeira vez, depois de 30 anos da Constituição, é a primeira vez que nós estamos rompendo o chamado regra de ouro. Você pode emitir título da dívida pública para investimento. Inclusive, eu sou a favor de emitir 2 trilhões de dívida pública. Sabe para quê? Para estudar 10 milhões de jovens.
2 milhões de Construir jovens entram no mercado. infraestrutura. 2 milhões de jovens entram no mercado de trabalho sem ter trabalho. Nesse momento, você tem 40% de jovens que não estudam e não trabalham. Imagina, esse modelo econômico atual está comprometendo o presente e o futuro do Brasil. O presente porque tem 30 milhões de desempregados. O presente porque tem 63 milhões no SPC. E o futuro porque tem 40% de jovens que não estudam e não trabalham. Nós poderíamos usar esse dinheiro, fazer um tiro da dívida pública para estudar 10 milhões de jovens em 10 anos, 1 milhão no FIES, expandindo as universidades, escolas técnicas, preparar o Brasil para a nova economia do mundo, 4.0, 5.0, da economia da inteligência artificial, preparar o país e resolver o problema da estrutura. Resolver o problema, fazer as obras, porque essas obras têm um efeito multiplicador. Você coloca R$1 e arrecada 1,6. Não precisa de 2 trilhões. 60% falta imposto imediatamente para os 3 entes federados, ou para a União, ou para os estados, ou para o município. Nós precisamos de um ousado programa de obras públicas e por isso nós temos que revogar a PEC 95, até porque agora ela está criando outro problema, que é o seguinte: as despesas obrigatórias estão ocupando o pequeno espaço das despesas discricionárias. Daqui um dia não tem nenhum centavo para pagar o custeio das universidades, das escolas técnicas, da educação, porque tudo vai virar despesa obrigatória. Por isso tem que revogar. Deputado, várias pessoas aqui nos acompanhando, escutando essas explicações, essa agenda econômica positiva, que é o que o Brasil realmente precisa. O Nelson Silva está nos acompanhando lá da Inglaterra. Nós temos aqui também a Nalva Almeida, que está nos acompanhando lá de Sergipe. Várias pessoas. Tem o Fábio Alexandre nos acompanhando de São Paulo. Tem o Marcos Ferronato, que está nos acompanhando e disse falando aqui do desemprego, das indústrias, né? Que a nossa indústria está desaquecida nesse momento, né? E a gente já está quase chegando aqui ao final do nosso programa, mas a gente não poderia encerrar antes de só falar de um outro projeto também que é muito importante, de autoria do senhor que está tramitando, que é também uma proposta de emenda à nossa Constituição, que é a PEC 36 de 17, que revoga a Lei Candir. Eu queria que o senhor explicasse para vocês aí que estão nos acompanhando o que é essa Lei Candir e por que é importante a revogação dela. Qual é o rombo que ela deixa no nosso orçamento? Então, ontem segunda e terça, eu fui ao Mato Grosso. Estive na Universidade Federal de Rondonópolis e também na Assembleia de Cuiabá com a deputada Rosa Neide e o deputado Valdir Barranco. O que nós discutimos lá? E temos lá o apoio do governador. A Lei Candir foi feita em 95 pelo Fernando Henrique Cardoso, 96. Porque o Fernando Henrique Cardoso confundiu estabilidade da economia com estabilidade da moeda. Então ele achava que a estabilidade da economia resumia a estabilidade da moeda. R$1 vale $1 e o Brasil resolveu todos os seus problemas. O que aconteceu isso? Ele criou o câmbio fixo. Com o câmbio fixo, lógico, o setor exportador falou assim, olha, ficou muito difícil para vender. Então, dentro do Fernando Henrique, fazer o câmbio flutuante, mas ele não fez, porque ele esperou a reeleição. Ele, quando fechou as urnas, ele ganhou a reeleição em 2098, ele mudou o câmbio, passou para câmbio flutuante, que é o câmbio correto que nós temos hoje, com as variações de mercado. Mas até então, ele endividou o Brasil, ampliou a dívida pública brasileira, ampliou a carga tributária brasileira, né, que era de 18% e passou para 30 e tantos %, e deixou o Brasil endividado. E o pior, ele comete um crime contra o Pacto Federativo, porque ele faz uma invasão de competência, porque ele deu imunidade tributária, retirando do ente federado, subnacionais, estados e municípios, o seu único mas o mais importante imposto, que é o ICMS. Então, o Constituinte 88, corretamente, não deu imunidade tributária na exportação para o setor primário, que é proteína, animal, carne, café, soja, vegetal e minério. O Constituinte deu imunidade aos produtos industrializados, porque eles já pagaram o ICMS, já agregou valor e você vai exportar. Aí você exporta um produto com valor agregado. O que o Fernando Henrique fez? Fez a Lei Candir primeiro, projeto de lei complementar, depois a Câmara e o Senado constitucionalizou esse princípio. Esse princípio é contra um projeto estratégico de país e de nação. Por quê? Porque quebra a competência e rompe o Pacto Federativo, acaba com as finanças dos estados e municípios. Não é por acaso que todos os estados primários exportadores estão quebrados,
né? Vão quebrar mais 14 esse ano, já quebraram 6, vão ser 20 estados literalmente quebrados, e você comprometeu a reindustrialização brasileira ou o avanço da indústria brasileira. Eu não tinha dado científico para comprovar. A olho nu, no meu estado, viajando, eu percebo. Tem um corredor lá do município de Cláudio até Sete Lagoas, passando Belo Horizonte, tinha lá umas 2.000 fundição, ferro gusa, siderurgia, tudo virou cemitério, fechou tudo. Todos viraram, alguns, lógico, né, todos, os grandes viraram exportador de minério. Mas ontem eu fui no Mato Grosso, cheguei lá também, o que produz lá de grãos, de soja, de milho, de algodão, mas para exportar, não industrializa. Por que não vão industrializar? Porque se industrializar, vai pagar ICMS. Se virar exportador, não paga nada. Então nós estamos... E esta lei criou uma política contra a indústria nacional. E o Brasil precisa reindustrializar. Então, antes, lógico, se a gente fizer uma ampla reforma tributária, nós vamos mudar esse imposto. Eu sou a favor do ICMS, que é o imposto indireto, passar por um imposto de valor agregado. Mas antes, mas aí eu sou a favor de criar um imposto sobre exportação. Até fazer a reforma tributária e não criar um imposto sobre exportação, e que tem que ser compartilhado, tem que devolver para os estados e para o município, na origem, eu sou a favor, então, de fato, revogar esse princípio de imunidade tributária na exportação do setor primário, porque senão o Brasil vai desindustrializar mais ainda. Eu falei anteriormente, o Brasil lamentavelmente voltou à era pré-Vargas de 11,2% de participação da indústria no PIB brasileiro, lamentavelmente, antes da era Vargas. Deputado, estamos chegando realmente ao fim aqui do nosso programa, mas várias pessoas, como sempre, quando a gente vem aqui para o Ponto a Ponto, as pessoas não tem como, eles pedem Lula livre, o tempo todo. Aqui não vai dar para falar de todo mundo, mas a Rosa Carvalho pede Lula livre, a Cleonice Ribeiro, a Marieta Ribeiro, e tem o Mário Silveira fala, resistência sempre, Lula livre, não às reformas do Bozó, não dar trégua aos golpistas, e pergunta cadê o Queiroz. Então eu queria agradecer a participação. Sabe que, Vânia, que quando a gente fala desses temas todos, tem uma palavra na cabeça do cidadão e do eleitor, no coração e na mente do povo brasileiro, que faz uma síntese. É Lula. Lula é a melhor síntese do que nós estamos discutindo aqui. Nós estamos discutindo aqui um projeto de nação, um projeto de soberania nacional, um projeto que o povo mais simples, mais pobre desse país, cabe no orçamento público. Por isso Lula está preso. Porque Lula solto é essas garantias consolidadas. Então eles querem fazer um projeto e para isso eles tiveram que fazer essa prisão política do presidente Lula, que hoje, com a Intercept, né, com todas o vazamento, né, toda essa tramóia, percebe que o Moro cometeu um crime ao condenar o presidente Lula sem nenhuma prova. Por destino, né, da vida, o que está acontecendo nesse momento? Lula tem prova contra Moro e Moro não tem, até agora, nenhuma prova contra o presidente Lula. Lamentavelmente, o Brasil precisa recuperar suas instituições e eu espero ainda poder acreditar no STF e o STF mandar soltar imediatamente o presidente Lula. Se esse país fosse sério, se as instituições estivessem funcionando plenamente, o Lula tinha que ter amanhecido naquela segunda-feira, depois do dia 9, que veio a público o Vaza Jato, ele deveria estar solto. Eu poderia até dizer mais, e preventivamente talvez o Dallagnol e o próprio Moro deveriam estar presos. Muito obrigada, deputado Reginaldo Lopes, por essa sua participação aqui. Vamos torcer para que essa agenda econômica positiva ganhe a simpatia aqui do Congresso e que ela possa ser aprovada rapidamente para dar uma resposta para aquecer a nossa economia. E você que está nos acompanhando, vá lá na página do deputado Reginaldo Lopes, acompanhe o trabalho do parlamentar, que tem uma atuação forte na área de educação, na área de economia e em tantas outras áreas. Muito obrigado, deputado Reginaldo. Eu que agradeço. Um forte abraço ao Brasil, né, que nos assistiu aqui pelas redes sociais. Muito obrigado.